Você tem ideia de quanto custa uma pessoa infeliz trabalhando na sua instituição? Se você não tem noção do preço da infelicidade, fica conosco hoje. Nós estamos começando 5 minutos de gestão. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao programa da Fator RH, 5 minutos de gestão, um podcast exclusivo para você que é líder, gestor, trabalha na área de RH, trabalha dentro de hospitais ou instituições de saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. Quanto custa o preço da infelicidade? Quanto custa isso dentro da organização, dentro do seu hospital? Algumas pesquisas trouxeram números assustadores, pessoal. Uma pesquisa feita pelo Gallup, que é um instituto de pesquisa internacional, comparou a infelicidade, o estrago que uma pessoa insatisfeita faz dentro da organização por baixa produtividade e até por boicote, não fazer ou apagar um arquivo, sumir com uma ordem de um cliente, etc. Calculou isto em um ano. A infelicidade gera de prejuízo mais ou menos 7,8 trilhões de dólares. É mais ou menos 11% do PIB mundial. Para e pensa. A infelicidade custa caro. Custa muito caro. Na verdade, quando a gente pensa num ambiente de trabalho, vamos deixar agora o mundo de lado, vamos para o nosso setor, lá na nutrição, lá no centro cirúrgico, lá no faturamento, lá na recepção. Quando eu tenho um colaborador insatisfeito, muito insatisfeito, eu geralmente tenho, como diria Carl Albrecht, autor dos livros O Trem da Linha Norte e A Revolução dos Serviços, que são livros muito bons. Como diria Carl Albrecht, se eu tenho um funcionário nesses setores muito insatisfeito, é como se eu tivesse um terrorista organizacional. E é isso, pessoal. Eu vejo muitas instituições de saúde quererem aumentar o nível do NPS, do Net Promoter Score dos pacientes, preocupado com a experiência do cliente e descuidando de forma grotesca da experiência do funcionário. Se você não estiver cuidando do seu colaborador, desculpa, ele também não vai cuidar do seu cliente. Essa é uma lógica inegável, indiscutível. Eu sempre digo que o primeiro cliente de um hospital não é o paciente. São os colaboradores, são os profissionais, são os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas, os porteiros, os auxiliares de higiene. São aqueles que vão cuidar da experiência, que vão transformar a experiência do seu cliente em algo muito bom, em uma nota 9 ou 10 na escala do NPS. E veja, eu vou dar um exemplo que eu dei recentemente na pós-graduação, estava dando aula de MBA para o pessoal do Brasil inteiro, e meu módulo é justamente gestão por competências e liderança. E a gente estava discutindo isto, a gente entrou num assunto sobre salário emocional. E aí eu falei uma coisa que eu sempre digo e repito quando eu dou palestra. Ninguém precisa me contar que o teu funcionário destrói o teu NPS. De novo, funcionários infelizes custam muito caro para o seu hospital. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha mãe. Ninguém me contou. Eu era acompanhante. Minha mãe era paciente. Não vou dizer o nome do hospital por uma questão ética. Mas minha mãe estava fazendo uma artroscopia de joelho, procedimento relativamente simples. E eu estava lá no quarto acompanhando. E, de repente, entrou um auxiliar de limpeza para fazer uma limpeza concorrente, normal. E ela pediu licença, disse bom dia. Não foi tão simpática, mas não foi desagradável. Até o ponto em que minha mãe fez um comentário, um pedido para ela. E a minha mãe olhou para ela e falou assim, estou com um pouco de dor nas costas, será que você conseguiria um outro travesseiro para me apoiar melhor? E nessa hora, a auxiliar de limpeza, seu primeiro cliente no seu hospital, a primeira experiência mais importante, antes da experiência do paciente,
devia estar totalmente desmotivada, totalmente desengajada, totalmente insatisfeita. Nessa hora, ela foi um Bin Laden dentro daquele hospital. Ela olhou para minha mãe e disse assim: ah, senhora, infelizmente aqui não tem roupa extra não. A senhora tem que ficar contente que a senhora tem travesseiro, tem paciente que não tem. Para o mundo que eu quero descer. Aqui, pessoal, eu tenho certeza que não devia ter nenhum paciente sem travesseiro naquele hospital. Impossível. Pela categoria do hospital, um hospital privado de primeira grandeza desse país, claro que tinha travesseiro. Mas, olha a experiência que eu e minha mãe tivemos ao ouvir o seu funcionário. Péssima. Para minha mãe, que não conhece da área da saúde, falou assim: nossa, esse hospital já foi bom, hein? Quando a auxiliar de limpeza saiu, essa foi a fala da minha mãe. Ah, esse hospital já foi bom, né? Já foi top. Tá faltando até travesseiro aqui. Ela destruiu o NPS do seu hospital. E aí a gente começa a pensar que salário emocional é algo tão importante. A gente está acostumado a falar só de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ok, dinheiro é importante, não vamos tapar o sol com a peneira. Porém, a gente tem que pensar também. Eu vou dar uma outra pesquisa aqui, vou dar números para vocês. Uma pesquisa feita pela revista Exame mostrou que depois do salário, a pergunta que eles fizeram para funcionários e líderes, depois do salário, vamos imaginar que salário não seja um problema, tá bom? O que é importante para você? 75% dos líderes disseram um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, uma equipe unida. 69% dos funcionários disse: para mim o que é importante? Reconhecimento do meu líder, uma equipe unida, cooperação, um ambiente leve, agradável. Resume tudo isso? Estamos falando de salário emocional. Se você não sabe o que é salário emocional, para pensar. Esse ano, em 2024, nós vamos ter o 3º Fórum Internacional de Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas na área hospitalar. Nos dias 20 e 21 de maio, nós vamos discutir sobre engajamento e nós vamos discutir também sobre salário emocional. A Fator RH vai levar para vocês um case maravilhoso do Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte, do quanto o salário emocional pode reter pessoas e aumentar a experiência do seu paciente, do seu cliente. 5 minutos de gestão. Nessa semana, coloque seus funcionários como seu primeiro cliente. Cuide deles, apoie, faça uma escuta qualificada, incentive, e você vai ver que a gente começa a construir um novo patamar no NPS e na experiência dos nossos pacientes. Boa semana!